E da Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. E hoje a gente falando de um assunto muito feliz, falando de família, relacionamento entre pais e filhos, como os pais podem ser melhores, como os filhos também podem compreender mais os pais. E a gente vai falar de um assunto muito importante, como superar os conflitos em família. Porque a gente sabe que quando a gente fala em família, nem sempre é um assunto tão simples assim, nem sempre o convívio é o melhor possível, mas nós podemos superar tudo sempre se tivermos disposição, boa vontade e amor no nosso coração. Por isso nós conversamos aqui com a psicóloga Aline Salvador. Aline, bom dia, seja bem-vinda ao programa Vida Plena. E esse é um assunto realmente muito importante, principalmente na atualidade, né? Porque até quando a gente fala, por exemplo, de relacionamentos entre pais e filhos, o relacionamento familiar, tem um acréscimo que a gente precisa também pensar. Hoje, o contexto social, o contexto em que os jovens, as crianças estão inseridos, também é diferente do que era antigamente. Hoje a gente tem tecnologia, redes sociais, quer dizer, uma série de informações. E aí, diante de tudo isso, quais são os principais conflitos, os principais desentendimentos que existe ali entre pais e filhos? Primeiramente, obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia. Bom, cada fase tem os seus conflitos, né? Então, hoje em dia, como você falou, a família ela vem se modificando, né? Se transformando. Então, assim, a gente vê que cada fase apresenta aí as suas dificuldades, né? Dos pais lidarem com os filhos conforme eles vão, né, evoluindo. Então, por exemplo, hoje a gente percebe muito a questão dos limites, a tecnologia está influenciando bastante. Então, eu vejo os pais, assim, bem preocupados com os filhos que estão muito envolvidos nesse mundo da tecnologia hoje, né? Então, estão se dedicando muito mais tempo do que o correto, né? A tecnologia, agressividade. Então, as crianças estão vindo também com mais afirmação, com mais personalidade, com um gênio mais forte. Então, a adolescência também, quando o adolescente começa a querer se reafirmar, procurar se identificar com os grupos, né? Então, também os pais acabam criando esse choque aí, né? Então, cada fase tem a sua complicação. Então, no fundo, todas as fases têm os seus desafios. Tem. Eu falo que é sempre muito diálogo, né? Entender a fase que aquela criança está passando, o momento que ela está, o contexto que ela está inserida, né? A família. Então, tudo isso conta muito. De repente, aconteceu uma separação ou um luto. Então, a criança ela já apresenta um comportamento diferente. E, às vezes, os pais não sabem lidar, porque a criança, muitas vezes, ela não verbaliza, né? Ela demonstra com diversos comportamentos, agressividade ou timidez excessiva, alguma dificuldade na escola. E aí, às vezes, os pais não sabem como lidar com isso e aí, às vezes, existe alguma questão aí que pode ser conversada, né? Essa é uma questão interessante, porque até ia te perguntar mesmo isso, né? Como lidar? Então, por exemplo, como que o pai pode perceber, o pai e a mãe, né? A gente falava sobre esse contexto de família. Quando a gente fala de pai, não é apenas a figura ali paterna, mas é quem exerce esse sentimento, essa responsabilidade em família, que muitas vezes é um avô, uma avó, a mãe que exerce o papel de pai. E diante de tantas situações do cotidiano, muitas vezes a mãe, o pai, as pessoas estão trabalhando fora, tem pouco tempo com a família, como ela perceber esses sinais e poder lidar com as situações em cada fase, né, da vida ali dos filhos? Geralmente, os pais ou essa figura que está responsável por essa educação, né, dessa criança, só se dá conta quando já chegou num ponto onde começa a incomodar, né? Então, a criança já está muito agressiva, ou já está dando muito problema, e aí os pais, ou, né, o responsável, começa a procurar ajuda, né? E é o que você falou, hoje em dia, muitas crianças ficam com babá, ou ficam na escola o dia inteiro, só chegam em casa de noite, e aí tem que fazer lição, tem que jantar, tem que dormir, então não sobra muito tempo para esse convívio, né? E aí o que eu falo? Sempre o ideal é aproveitar mesmo esse pouco tempo, mas com qualidade, né? Também pegar esse pouco tempo e passar um tempo mesmo com a criança, fazer coisas que sejam
sejam prazerosas para a família, seja com a mãe, com o pai ou com a pessoa responsável, mas aproveitar o tempo, né? Mesmo que seja curto, final de semana, né? Então, durante a semana, fazer o possível para manter essa aproximação, mas a gente sabe que é difícil. Mas é interessante isso, a quantidade pode não ser tanto, mas Exatamente. Que a qualidade seja sempre respeitada, que seja eficiente. A gente tem uma pergunta, a gente foi às ruas, as pessoas querem saber, têm dúvidas sobre esse assunto, então a gente tem uma pergunta aqui do Roberto Luiz Rodrigues, vamos acompanhar. É normal haver desentendimento na fase da adolescência entre pai e filha? Sim, aqui, desculpa, falei errado. A Marilis Dunder Conceição, ela é auxiliar de esportes, então ela pergunta, é normal haver desentendimento na fase da adolescência entre pais e filhos? É bem comum. É bem comum. E aí, como lidar nessas situações? Acho que ela quis dizer aí, entre filha, né? O pai com a filha, né? Que acho que é uma questão mais delicada por conta de ser a menina frágil, né? A filhinha do papai, ela é a princesinha, então envolve a questão de ciúmes, mas no geral a adolescência ela traz sim uma série de mudanças, né? E hoje em dia mais ainda. Então os pais acabam sentindo, né? Na adolescência quando eles começam já a formar opinião, né? Já se afirmar, se identificar nos grupos. E aí tem toda aquela questão de ter que ser aceito por esses grupos, então assusta um pouquinho, né? Começa meio que fugir do controle dos pais, né? Os pais começam a ficar preocupados nesse sentido, mas é sempre o diálogo, né? Importante, entender que essa fase tem sim as suas complicações, mas que pode ser passada de uma maneira saudável, né? Tudo vai depender de como isso vai ser feito, né? Como que vão lidar com essa fase. Certo. Mas é comum, sim. Mais uma pergunta, então, vamos acompanhar. Agora sim, do Roberto Luiz Rodrigues. Queria saber se é possível resgatar uma relação entre pai e filho já desgastado com conflitos e angústias. É possível já resgatar? Sim. E como fazer isso? Nunca é tarde, né, para recuperar relações, né? Principalmente relações entre pai e filho, que é uma relação que a gente sabe que é eterna, né? Então, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente pode, é possível sim, né? Basta que tenha atitude, né, inicialmente de uma das partes, né, mas principalmente de ambas as partes, interesse de ambas as partes de colocar uma pedra em cima do ocorrido, né, se aconteceu alguma coisa, e conversar bastante, né? Acho que o diálogo é importante nesse momento. Mas é possível sim, independente da idade, independente do contexto, se é um pai que não, de repente não está mais junto com a mãe, né? Pais separados, o pai que de repente já tem outra família, saber conseguir lidar com essa situação, né? Com esse problema, conversando e dá para resgatar sim. Tem que ter um esforço aí de ambas as partes. Sim, e uma questão também que muitas vezes há dificuldade ali no relacionamento, né, entre a família, a questão das mágoas, né? Você citava aí muitas situações, né? E muitas outras existem que podem causar uma mágoa. Então, o que é importante para o filho fazer, de repente, o seu conselho, né, para que filhos e pais façam para superar isso também, para não deixar que muitas vezes algo que ficou no passado, que já faz tanto tempo, estragar ou atrapalhar um relacionamento que pode ser tão feliz. Muitas vezes acontece algum problema, né, em algum momento da vida acontece algum problema nessa relação, e aí ou uma das partes, ou ambas as partes se afastam, né, porque ninguém quer lidar com o sofrimento, né, e lidar com o sofrimento não é fácil, não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, né, é reconstruir uma relação mesmo, né, acho que cada um colocar os seus pontos, né, reconhecer suas fraquezas, se teve falhas, né, desculpas, perdão, e perdoar de verdade, né? Não adianta falar, eu perdoo, mas não quero falar mais com ele. Então,
não perdoou. Não ficar remoendo, Exatamente. né? Seguir em frente. Pode até ser que fique aquela ferida, né? E geralmente fica, mas você consegue lidar com ela, né? Aquela ferida vai ficar ali, mas você consegue ainda manter uma relação, consegue, né, conviver com aquele problema. Tá certo. Né? Aline, o criador da Boa Vontade TV, o presidente das instituições da Boa Vontade, José de Paiva Neto, ele afirma que todo dia é dia de renovar o nosso destino. E eu vejo que é muito importante isso, principalmente quando nós falamos de relacionamento entre pais e filhos. Nós sempre podemos mudar o nosso destino, renovar a nossa vida, se houver essa humildade, essa disposição e essa vontade em querer ser feliz de verdade. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda ao programa Vida Plena. Obrigada. O assunto vai prosseguir. Se você tiver dúvidas, outras questões, pode ligar para a gente no 0310 07 900.